Olá, nós vamos apresentar agora a nossa aula sobre tumores melanocíticos em equinos. O grupo é composto pelas alunas Aline, Ana Júlia, Ana Luísa, Ana Paula, Márcia e Renata. O objetivo do trabalho é aprender a reconhecer os tumores mais frequentes em equinos, possibilitando o diagnóstico precoce e aumentando, assim, as chances de cura do animal. E também fazer uma revisão da classificação diante de tantas confusões na literatura em relação à nomenclatura e à classificação desse tumor, que na medicina humana já é mais padronizado, mas nós podemos perceber ao longo dos nossos estudos que na medicina veterinária ainda há uma grande confusão e uma grande necessidade de padronização dos termos. A importância do trabalho é que, apesar de 90% dos tumores melanocíticos serem benignos na apresentação inicial, se eles não forem tratados, cerca de 2/3 vão evoluir para as formas malignas e poderão produzir metástases. E reconhecer também as características anatopatológicas desses tumores é muito importante, tanto nas características antemortem quanto nas pós-mortem. Bem, o conceito é o melanoma em cavalos, é uma neoplasia infiltrativa comum que se apresenta com cores variadas e estágios evolutivos diversos. A natureza clínica e classificação anatopatológica vem sendo discutida nos últimos 200 anos e atualmente ainda persistem muitas controvérsias, como, por exemplo, benignos ou malignos. Os autores mais antigos consideram que o melanoma em equinos englobe tanto lesões benignas quanto também as displásicas ou malignas. Atualmente, o conceito mais aceito é neoplasia maligna ou neoplasia com potencial de malignização. A classificação do melanoma, nós achamos muito interessante esse trabalho feito por Valentini em 1995, que classifica de uma maneira muito correta, no nosso entender, e também tem sido usado muito em citações de outros trabalhos. E aí, nesse estudo dela, foram apresentados pelo menos 4 formas diferentes de tumores nos equinos. Os nevos melanocíticos ocorrem em cavalos jovens de todas as cores de pelagem e são geralmente benignos. Acredita-se que eles surjam de melanócitos alterados, que são as células de nevo, dentro da camada basal da epiderme. Histologicamente, esses nevos melanocíticos equinos podem ter características normalmente associadas à malignidade, por exemplo, envolvendo epitelial, pleomorfismo celular, pigmentação variável e atividade mitótica. No entanto, o exame histopatológico cuidadoso deve distinguir o nevo melanocítico do melanoma maligno anaplásico, na maioria dos casos. Já o melanoma dérmico e a melanomatose dérmica são geralmente indistinguíveis histologicamente e são diferenciados por suas características clínicas. Esses tumores geralmente são massas únicas que ocorrem em vários locais, mas podem ser múltiplos. Cavalos que desenvolvem melanomas dérmicos discretos geralmente são maduros, mas não envelhecidos. A ocorrência de metástase de melanomas dérmicos relativamente grandes nos membros, de acordo com esse trabalho que nós estamos usando como referência, sugere que uma forma agressiva pode ocorrer, principalmente em cavalos mais jovens. O estudo indicou que a excisão cirúrgica parecia ser curativa. Já na melanomatose dérmica, ocorreu mais em cavalos cinzentos, mais velhos, geralmente com mais de 15 anos, e mais frequentemente envolveu a cauda ventral, períneo e genital externa. A excisão cirúrgica aqui já não é viável. E nesse estudo também, o achado de metástases internas em todos os 6 cavalos estudados na necrópsia confirma relatos de uma alta taxa de metástases. Já o melanoma maligno anaplásico apresenta características histopatológicas que incluem um alto grau de pleomorfismo celular, pigmentação variável, numerosas mitoses e invasão generalizada de uma única célula da epiderme, isso é, anaplásica.
No estudo também foram dotados em cavalos mais velhos, não cinzentos, e resultaram em metástases generalizadas dentro de 1 ano após o diagnóstico. A patogênese, ou seja, a causa, né, desses tumores é a mutação genética desses genes descritos aqui no slide. Bem, em relação às características clínicas, é um tumor que se manifesta de várias maneiras. Como fase inicial, é possível verificarmos nódulos pequenos, isolados ou múltiplos, acometendo o períneo, a base da cauda, a comissura labial, o sulco parotídeo ou linfonodos submandibulares. E aí as lesões podem evoluir com crescimento progressivo e haver até a coalescência desses tumores. Devido ao tamanho do tumor, o animal pode ter dificuldade em movimentação do pescoço, pode ter dificuldade de fletir ou virar a cabeça de lado, com grave dificuldade na deglutição. Em relação às lesões perianais, pode haver até uma obstrução intestinal ou dificuldade na defecação, fazendo impactação e constipação intestinal. Pode acontecer também a necrose do tumor, quando o tumor adquire proporções bastante avantajadas, pode acontecer a ulceração e também uma complicação frequente é a infecção bacteriana secundária. Pode acontecer metástase via linfática ou hematogênica desse tumor para o trato gastrointestinal, canal vertebral, músculo esquelético e também glândulas salivares. Existem formas raras de melanoma que não são os melanomas epidérmicos, mas também existem formas de melanoma visceral primário, que também pode metastatizar. Em relação à epidemiologia e à prevalência, é importante a gente ressaltar que eles representam 15% de todos os tumores cutâneos apresentados nos cavalos, ou seja, eles são a categoria de tumores mais comuns nos equinos. Eles costumam acometer mais cavalos de pelagem mais clara, como o tordilho, cinza, né, ou branco, animais a palusa, ou o próprio persa, que são os animais pintados. E também ele pode acontecer em equinos de pelagem escura, porém, geralmente, eles são mais apresentados os tumores benignos. Em torno de 80% desses animais, até os 15 anos de idade, em média, é praticamente certeza que eles vão desenvolver eles vão desenvolver um melanoma, né? E sendo que normalmente pode começar a aparecer essas lesões, esses crescimentos celulares a partir de 6 anos de idade. E uma coisa legal também é a questão que ela não tem prevalência, ela não tem sexo certo para acometer. Aqui eu trouxe um pouco, primeiro uma foto de uma microscopia, né, de células, com bastante presença de células pleomórficas pigmentadas e infiltrando o tecido conjuntivo. Aqui, como exemplo, a gente vê a presença de melanoma, nesse caso que é um macho, né, de cerca de 11 anos, de pelagem clara, e a gente vê a presença das lesões na região perianal desse animal. Aqui é um outro caso, uma situação de um melanoma subcutâneo, que do mesmo jeito que o outro cavalo, é um animal claro, de idade também de 11 anos, mas que apresenta os melanomas de uma forma subcutânea, não na região perianal, e ele é apresentado na região do linfonodo retrofaríngeo e da glândula parótida desse animal. E na última imagem que eu trouxe, aqui mostra um estágio bem avançado do melanoma, na região perianal desse animal, que é uma égua.
de 13 anos de idade, e é legal até mesmo que a Márcia não, a Ana Paula falou, que pode acontecer alguns tipos de metástase, e em animais, quando o melanoma está tão avançado assim, ele pode apresentar, por exemplo, deficiência reprodutiva, já que o melanoma pode apresentar metástase no útero, nas trombas uterinas e no próprio ovário, e isso pode levar à obstrução dessas regiões, levando aí até tipo, fazer a égua parar de reproduzir. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as consequências e as sequelas do melanoma. E uma delas, que a Ana Paula até citou, é a infecção bacteriana secundária nessas lesões exulceradas. E uma outra coisa que também pode acontecer são os casos de miíase que a gente pode ver. E também vai acontecer a dificuldade de mobilidade do pescoço e da cabeça do animal quando essas massas tumorais crescerem de forma exacerbada. Pode ocorrer também uma dificuldade na deglutição, e isso vai afetar a alimentação daquele animal, então ele pode ter uma certa perca de peso. Uma outra dificuldade também que pode ocorrer é na defecação, uma compactação ali, uma impactação também, e aí o animal pode apresentar cólica. E também na deambulação, quando tiver metástase, principalmente muscular ou óssea, o animal pode apresentar dificuldade ali. E aí, na parte dos exames laboratoriais, a gente tem a biópsia excisional, que, quando possível, vai ocorrer a tirada toda do tumor, ou a incisional, em casos de lesões maiores, que vai ser tirada somente uma parcela. E a gente pode fazer o exame histopatológico do órgão incisado em cirurgia, com a coloração habitual de HE. E aí, no caso de dúvidas, a gente pode fazer o exame imunohistoquímico para confirmar e para saber a origem daquelas células. E no caso pós-mortem, a gente tem um exame de necrópsia, com os achados macroscópicos vistos, e também um exame microscópico, que no caso vai ser o envio de material para o laboratório. E aí, no diagnóstico material e a forma de coleta, a gente tem a biópsia da pele, a biópsia dos linfonodos, do músculo, a exerese parcial ou total dos órgãos durante o procedimento cirúrgico. E aí, para a gente fazer o diagnóstico diferencial do melanoma maligno, a gente tem os nevos melanocíticos benignos e as formas benignas do melanoma, que no caso são o melanoma dérmico discreto e a melanomatose térmica. Bom, em relação aos achados de necrópsia, em geral, são vistos múltiplos nódulos tumorais de coloração enegrecida, coalescentes, muitas vezes, que podem estar acometendo a superfície de inúmeros órgãos, tais como o coração, pulmão, intestino, mesentério. Na figura ao lado, podemos ver esses múltiplos nódulos bastante enegrecidos, coalescentes, no mesentério de um animal que foi submetido à eutanásia por apresentar perda de peso progressiva e muita cólica. Aqui outro exame, a necrópsia, a gente pode ver nessa superfície ventral da cauda do animal múltiplos nódulos enegrecidos, coalescentes nessa região do períneo. Esses nódulos fizeram metástase, e aqui na figura B a gente já pode verificar múltiplos nódulos enegrecidos acometendo o mediastino, a superfície do coração e os pulmões. Já na figura C, podemos ver esses nódulos enegrecidos acometendo a pleura parietal. É bastante nítido essa coloração enegrecida do tumor, é bem característico do melanoma. Próximo, por favor. Agora, para exemplificar tudo isso que foi dito, eu resolvi trazer um caso clínico. Aqui nós temos uma égua da raça crioula, de cor tordilha, que, como a gente disse, é uma cor clara que predispõe muitos equídeos ao melanoma. E, além de tudo, essa égua ela já tinha 10 anos de idade. Então, essa é a idade que começa a aparecer os tumores. O histórico dessa égua, nós tínhamos apatia, uma perda de peso progressiva, febre, anorexia e dispneia.
No exame físico dessa égua, o veterinário ele observou múltiplas massas pigmentadas e não pigmentadas em toda a superfície do corpo desse animal. E essas massas elas eram delimitadas ou infiltrativas. Elas estavam presentes no tecido subcutâneo e também em outros órgãos do animal. Foi realizada a punção aspirativa com agulha fina, e a citologia apontou células redondas ou levemente alongadas de diferentes tamanhos e com variável quantidade de grânulos verdes escuros no citoplasma. Além disso, como diagnóstico, o veterinário ele optou também pela ultrassonografia abdominal. Nessa ultrassonografia, foi detectada grande quantidade de líquido nas cavidades abdominais e uma grande massa no baço desse animal. Esse líquido foi classificado como exudato e alguns dos macrófagos presentes nesse exudato apresentavam grânulos de melanina no citoplasma. Pode passar, por favor. Então, com base nesses exames físicos, nessa punção aspirativa e na ultrassonografia abdominal, o veterinário chegou à conclusão de que a égua foi diagnosticada com melanoma maligno com metástase no baço. Nesse caso, os tratamentos não seriam tão eficazes e a égua ela estava sofrendo bastante já, então ela foi submetida à eutanásia. Após a eutanásia dessa égua, foi realizada a necrópsia, o que realmente confirmou o diagnóstico que a égua estava com melanoma. E aqui nós temos uma imagem do aspecto lateral esquerdo do abdômen e teve a remoção das costelas. Então, está expondo os órgãos dessa égua. A gente consegue perceber múltiplos tumores na face do abdômen. E, além disso, nós observamos muitas massas no tecido subcutâneo dessa égua. E essas massas estavam totalmente ou parcialmente pigmentadas. Durante a necrópsia também foi observado 10 a 15 litros de líquido na cavidade abdominal, rico em exudato. Vários nódulos vermelhos de 2 a 10 centímetros de diâmetro também foram observados na região do omento dessa égua. E esses nódulos, na hora do corte, eles apresentavam em cor cinza e vermelho. No baço desse animal, foram vistos alguns nódulos maiores e outros menores, mas todos os nódulos eles eram de aspecto bem firme. No fígado dessa égua também foram vistos alguns nódulos. No caso, os tumores brancos, eles eram brancos ou pigmentados e tinham em torno de 2 a 4 milímetros. Na superfície hepática do diafragma também, que estava em contato com o fígado, foi observado nódulos vermelhos acinzentados, medindo um diâmetro de 0,5 a 2 centímetros, mais ou menos. O rim e a adrenal dessa égua já estavam comprometidos também. Nessa região foi encontrada uma massa firme e revestida por tecido conjuntivo e gordura, com áreas multifocais em cor branco-amarelado. O linfonodo renal direito desse animal também estava bem aumentado. E dentro da cavidade torácica dessa égua também foi encontrado em torno de 10 a 20 litros de líquido vermelho escuro. E nessa região onde tinha o líquido, foi observado uma área de atelectasia crânio-ventral no pulmão direito. Essa atelectasia se deu provavelmente à compressão causada por esse excesso de líquido na cavidade torácica. E, além disso, foi encontrada uma massa irregular, vermelha, escura e firme, de aproximadamente 20 centímetros de diâmetro na base do coração. Então, essa massa ela já estava aderida aos músculos e ossos da região e próxima à traqueia e ao esôfago. E, além de todas essas massas no animal, também foram encontrados vários nódulos firmes em toda a extensão da aorta, e nos músculos pélvicos também foram vistos massas pigmentadas, características do melanoma. Bem, como a Ana Luísa falou,
A manifestação clínica, o diagnóstico, a necrópsia no exame macroscópico do animal é bastante sugestivo do diagnóstico de melanoma. Entretanto, para fechar e confirmar o diagnóstico, a microscopia se impõe. Então, a gente pode ver aqui, na primeira fotografia, uma seção histológica de um nódulo subcutâneo pigmentado. Então, aqui a gente pode ver um aumento de 10 vezes com a coloração da hematoxilina e eosina. A gente pode ver essas células neoplásicas, poliédricas, que têm o citoplasma caracteristicamente preenchido por grânulos de melanina, esse tanto de pontinho mais escuro, mais violáceo no citoplasma das células. Esse aspecto desses pontinhos é bastante característico dos tumores melanocíticos. Já aqui nessa segunda imagem, foi feito um corte transversal de uma massa não pigmentada do ominto, aquela massa que a Ana Luísa descreveu como uma massa da cor da pele ou até mesmo brancacenta. E a gente pode ver aqui que o citoplasma ele é composto por células bi- ou multinucleadas, bem sugestivas de câncer, de neoplasia, e as células estão completamente desorganizadas em sua estrutura. Próximo, por favor. Essa outra figura é uma microscopia eletrônica de um nódulo hepático não pigmentado. Então, essa célula neoplásica ela apresenta no seu citoplasma múltiplos melanossomas aberrantes distribuídos. Isso é bastante sugestivo do melanoma. Próximo, por favor. Então, essa proliferação descontrolada de melanócitos, ela ocorre espontaneamente em muitas outras espécies de animais, em mamíferos, em répteis, em aves, peixes. Como exemplos, vamos ver aqui nessa imagem que o melanoma nos gatos é raro, um melanoma cutâneo, mas, no entanto, eles desenvolvem um melanoma intraocular. Na seta, mostrando um melanoma uveal, e a letra A, mais em cima, percebemos um melanoma no palato mole do cão e também uveal, sendo que estes melanomas uveais eles podem se difundir para a íris. Próximo, por favor. Agora aqui mostrando um melanoma em porcos em miniatura. Na letra A ali a gente percebe no flanco um melanoma. No B está mostrando uma regressão, né, com áreas despigmentadas. Depois ali a gente percebe na barriga e no membro posterior. E também uma metástase hepática. Próximo. Também é possível encontrar, nesse caso, né, em peixes, é um peixe de uma espécie do México, essas partes mais escuras, né, uma hiperpigmentação, que é um melanoma nas nadadeiras. Próximo. E na tartaruga, essa é uma tartaruga com 60 anos de idade, e a gente percebe ali nessas regiões onde tem os círculos, né, metástase em vários locais, ali no casco, e depois, na parte de baixo, ali na C e na D, invadindo a cavidade peritoneal. Então, esse foi o nosso trabalho sobre melanoma em equinos. Eu acho que foi um tema muito válido da gente abordar, porque durante a apresentação, a gente conseguiu perceber que há muita divergência entre os termos que são usados, o que significa cada termo. Então, eu acho que nós, como médicos veterinários, e principalmente para quem quer seguir essa área de medicina veterinária equina, nós temos que ficar atentos a como que nós vamos falar sobre isso, para ver se exatamente o termo que a gente está usando é o que equivale ao problema que o animal está. E, além disso, foi muito importante para a gente ver também quais os exames e métodos diagnósticos que nós vamos usar. E caso o animal realmente tiver com esse problema, eu acho que os achados de necrópsia também, eles vão nos ajudar muito a ter mais ou menos uma noção de como que está
o organismo desse animal, assim, na questão dos órgãos mesmo, do que a gente não consegue ver no exame físico. Então, eu acho que foi um tema muito válido. Eu gostaria de agradecer em nome do grupo, porque eu acredito que todos nós conseguimos aprender bastante coisas com esse trabalho e nós vamos levar esses ensinamentos durante cada dia assim, na nossa rotina. Então é isso. Muito obrigada.